Eu saúdo a Igreja de Cristo com a paz de Jesus. Bem-vindo ao canal Análise Teológica, ao vivo, dia 1º desse novo mês de março de 2023. E estamos com o nosso irmão Rogério Buzzi aqui no canal Análise Teológica para abrilhantar um vídeo para fazermos considerações sobre o livro do Apocalipse. Você não pode perder o episódio de hoje, que está realmente imperdível. Eu sou Alexandre de Sá, esse é o canal Análise Teológica, e o estudo de hoje iremos falar de uma porta aberta nos céus. Irmão Rogério Buzzi, escritor, palestrante bíblico, ao vivo aqui no canal Análise Teológica. Você também já pode se inscrever. Muitas pessoas me perguntam: Alexandre, esse irmão Rogério conhece muito de Bíblia, todas as vezes que vem em debate, traz estudos, como já fez aqui no canal Análise Teológica, e hoje temos o prazer novamente de receber o irmão Rogério. As pessoas perguntam qual o canal do irmão Rogério, porque se interessam pelo seu trabalho ministerial. Já está o link aqui na descrição, o canal A Verdade sobre o Fim, conteúdos excelentes, inclusive este mês, o irmão Rogério, todos os dias, pontualmente, pela manhã, tem lançado conteúdos novos, falando uma reflexão diária para a sua vida acerca das profecias e também da volta de Cristo. Muito boa noite, irmão Rogério. Boa noite, irmão Alexandre, boa noite a todos que nos ouvem. Nossa saudação também àqueles que nos ouvirão um dia. Nós sabemos, né, que hoje, por essa ferramenta fantástica que são as redes sociais, a internet, muitas pessoas são alcançadas posteriormente. Nossa saudação em Cristo Jesus a todos que nos acompanham e que nos acompanharão. Amém. Irmão Rogério, hoje, novamente, o Papa Francisco repercutiu e falou sobre o Evangelho. Acabou de sair no Vaticano News o Papa Francisco fazendo que tentar interpretar a profecia é perca de tempo. Em outras palavras, ele fala que o Evangelho é a profecia e que as pessoas se desvirtuaram. Tem alguma consideração para nós fazermos aqui uma introdução a respeito do Apocalipse em geral, para depois entrarmos no tema A Porta Aberta no Céu? Baseado em capítulo 4 de Apocalipse, irmão Rogério. O Papa Francisco, atualmente, ele tem feito declarações saudáveis para a igreja ou tem feito declarações como essa acerca do Evangelho que vai realmente colocá-lo como um falso profeta ou um tipo de anticristo? Bom, irmão Alexandre, em primeiro lugar, nós vamos ter sempre um desafio, né? Como é que a Bíblia, a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, nos orienta para esse tipo de coisa. Provai os espíritos se eles são de Deus, né? E aí ele diz, a lei e ao testemunho, se não falarem assim, não verão alva. Então, Deus nos dá uma regra para não julgar o Papa, não julgar nenhum pastor, não julgar nenhum profeta, mas ele será julgado pela própria palavra. Então, ele diz, a lei. Primeiro ponto, né? É muito simples. O Papa, ele defende a lei de Deus. Antes que qualquer pessoa responda dizendo que sim, lembre-se, por favor, que os 10 mandamentos da Igreja Católica, que são os mandamentos papais, não são os 10 mandamentos de Deus. Então, nós já temos uma agressão, não só uma agressão clara às Escrituras, por parte, né, deste indivíduo, como algo que o desabona completamente. Aliás, em Daniel, no capítulo 7, versículo 5, apresenta exatamente, né, um ser que iria fazer exatamente o que ele fez, que, né, diz que ele iria mudar os tempos e a lei. Isso só se aplica ao papado. O papado foi o único sistema que se atreveu a mudar a lei de Deus. E a resposta está no próprio livro do Apocalipse. Se você ler o capítulo 1 do Apocalipse, você vai entender o próprio título dele, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Né? E pelo seu anjo as enviou, as notificou a João, seu servo. Então, o Apocalipse é uma revelação de Jesus para os seus servos na terra. E não há nada mais profético do que o livro do Apocalipse. Eu não tenho medo de dizer
que essa declaração do Papa é uma declaração que o próprio Satanás faria para afugentar as pessoas do estudo das profecias, que é o desejo de Deus. Nós temos, Alexandre, no nosso canal, para aqueles que quiserem, uma análise completa da carta, da última encíclica papal, onde ela vai em linha com a Agenda 2030, inclusive com o COP26, que foi do ano retrasado, onde a gente faz um comparativo daquilo que ele fala e daquilo que Deus ensina. E é muito claro, né, para quem quer a verdade, para quem não se melindra com a verdade, porque a maioria tem medo da verdade, né, tem medo daquilo que é novo, daquilo que é profético. E apenas para encerrar esse tópico, Alexandre, do que você coloca, a palavra de Deus é específica também nisso. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é bem-aventurado. Então Deus está dizendo o seguinte, se não houver profecia, o povo se corrompe. O resultado está aí, ó. Pessoas como o Papa dizendo, né, que as pessoas não têm que perder tempo estudando as profecias ou tentando entendê-las, quando um Deus está dizendo, por favor, estudem, porque se não há profecia, o povo se corrompe. Essa corrupção que está aí, Alexandre, é simplesmente o resultado, né, da falta das pessoas em ouvir o que Deus quer que elas façam. As pessoas preferem ouvir o homem, né, preferem ouvir papas, padres, bispos, pastores, do que ouvir Deus falando através da sua palavra, através da sua lei. Então, eu fico com a palavra de Deus, Alexandre. Eu simplesmente acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e acredito num Deus que deixou tudo que está aqui para o seu povo estudar e entender. Não existiria o Apocalipse se não houvesse o desejo de Deus de que os seus servos estudem, aprendam, para saber o que vai acontecer. Então, repito, fico com a Bíblia, fico com o que Deus diz. Maravilha, irmão Rogério Buzzi, ao vivo aqui no canal Análise Teológica, e a matéria está aí completa. Papa Francisco, o Evangelho é profecia que perturba os cálculos humanos. Irmão Rogério, então, para já entrarmos no nosso tema, existe uma porta aberta no céu, literalmente, e é a igreja que abre essa porta, porque o próprio Cristo disse, a porta que abrir na terra será aberta também no céu. Como trabalhar a ideia do livro de Apocalipse no capítulo 4, que revela uma porta aberta, irmão Rogério? Bom, primeiro ponto, Alexandre, me permita fazer uma pequena introdução, porque hoje, o que se ouve muito, né? Os falsos pastores exploram esse versículo, dizendo que Deus vai abrir uma porta para você e ninguém mais vai fechar, como se essa porta fosse a porta dos tesouros terrestres. Então as pessoas vão para a igreja e recebem essas falsidades teológicas, imaginando que a partir de agora os problemas financeiros delas terminaram, porque a porta do céu foi aberta, como se no céu, quando uma porta ou janela do céu se abre, caísse dinheiro de lá. Deus não está preocupado em dar dinheiro para ninguém, porque o dinheiro não salva. Deus está preocupado em dar a salvação às pessoas. Me permita, Alexandre, fazer uma pequena introdução do próprio livro de Apocalipse para a gente entender como é que o Apocalipse trabalha, porque senão nós vamos simplesmente pegar o versículo e a pessoa não entendendo qual é o escopo do Apocalipse, não entendendo por que Deus deu o Apocalipse para o seu povo, para os seus servos, a pessoa não sabe como entendê-lo. Então, é como se nós tivéssemos uma ferramenta base que Deus te dá para você entendê-la. E se você não faz uso dessa ferramenta, você não vai entender. Primeiro porque a palavra de Deus, de um modo geral, como diz a própria palavra de Deus, em sua palavra, o que nós temos é, em primeiro lugar, que o homem carnal não compreende as coisas de Deus. Então você não vai entender a Bíblia tentando analisar ela de forma carnal. Ah, Deus me deu um sonho, agora eu entendo o Apocalipse. Ah, não, o pastor disse que é isso, disse que é aquilo. Não. Em primeiro lugar, o Apocalipse se revela, embora seja uma revelação de Jesus Cristo, se revela pelo próprio Evangelho. Ou seja, eu não posso inventar coisas. Eu leio, eu tenho uma simbologia, eu tenho que permitir que a própria Bíblia me diga o que é essa simbologia. Vou colocar um exemplo bem simples, tá bom, irmão Alexandre? Veja, no livro de Apocalipse, no capítulo 17, nós temos o texto que diz o seguinte, ó.
quando você lê 17, 1, 2, 3, né? Você vai lendo, diz assim, ó, o versículo 1, 17, 1. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Eu vejo uma prostituta sentada sobre muitas águas. É estranho. É, obviamente, uma simbologia. E aí, eu tento adivinhar o que é água, tento adivinhar o que é essa prostituta, eu nunca vou conseguir. Eu não vou acertar. Agora, quando eu permito que a própria Bíblia me diga o que é, eu consigo. Quando eu vou para o livro de Efésios, por exemplo, no capítulo 5, eu entendo que a Bíblia me diz de forma muito clara que Cristo é o marido da igreja. E ele chama a sua igreja de uma virgem pura. Então, a igreja pura é uma virgem pura. Ela é simbolizada por uma mulher ou uma virgem pura. Já a prostituta é uma igreja prostituída, uma igreja com doutrinas falsas, uma igreja completamente, repito, prostituída. E águas o que seriam? A própria Bíblia vai explicar. Apocalipse 17, no versículo 15, diz, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, o próprio Apocalipse mostra, a própria Bíblia mostra, que as águas são multidões, povos, nações e línguas. É assim que se interpreta as profecias bíblicas, não só o Apocalipse. E aí, Alexandre, existe uma outra metodologia que também tem que ser usada. Você vê que aí não é Rogério interpretando, não é Alexandre interpretando, é o próprio Deus interpretando pela sua palavra. Aí cai todo argumento humano. Então, quando um papa, bispo, padre, pastor, não me importa a fama que ele tenha, ele vem e me diz, falando do Apocalipse, que prostituta é alguma outra coisa que não aquilo que a Bíblia diz, está automaticamente descartado, não me importa a fama, o tamanho, o dinheiro, o número de seguidores que ele tenha, para mim, com todo respeito, é lixo. É lixo porque só vai atrapalhar as pessoas de entender a Bíblia. E posso te assegurar, são poucos os que realmente estudam a Bíblia como tem que ser, e mais ainda o Apocalipse. É só ver, né, que voam para lá e para cá, interpretações absurdas sobre o livro do Apocalipse. Então, a segunda regra está no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 19. Diz, escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, o Apocalipse foi escrito mostrando o que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer. Isso também gera bastante confusão em quem não presta muita atenção. Por quê? Uns ficam na profecia passada, e aí eles dizem, não, isso aí já aconteceu, isso aí é do passado, como Apocalipse 12, por exemplo, falando da mulher que gera um filho. Aí eles dizem, isso aí se aplicou com Jesus e não tem mais aplicação. Outros ficam no presente. Ah, não, isso aí representa a igreja que foi perseguida na época papal, da supremacia papal, dos 1260 anos de perseguição da Inquisição, etc, etc, etc. E aí começa a confusão. Por quê? Porque não entendem que o Apocalipse revela o que aconteceu, o que acontece, para que você entenda o que vai acontecer. É esse o objetivo do Apocalipse. É só ler de novo Apocalipse 1:1 para ver o objetivo dele. O objetivo do Apocalipse é esse, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, o objetivo do Apocalipse é mostrar o que vai acontecer no futuro. Mas para que a gente entenda o que vai acontecer no futuro, esse Deus que diz que nada há de novo debaixo do sol, o que foi, isso é o que há de ser novamente, Deus em sua infinita misericórdia e controle absoluto da história, ele faz com que a história aconteça no passado, faz com que ela aconteça no presente e faz com que ela vá acontecer no futuro com personagens diferentes, mas respeitando a sua simbologia. É por isso que também muita gente se perde. Não permite, repito, Alexandre, que a própria Bíblia seja seu intérprete e que a própria Bíblia, né, estabeleça as regras que Deus deu através dela, ok? Até aqui,
Alexandre, se tiver alguma pergunta, a gente vai avançando e a gente daí entra diretamente no 4 e no 5 para poder avançar com isso. Maravilha. Capítulo 4 do Apocalipse, irmão Rogério, está falando de uma porta aberta no céu. Isso se deu em qual momento cronológico? A partir da vinda do Messias, ele proporciona ao homem salvação? Ou essa porta, segundo o juízo investigativo, está acontecendo neste momento e abrindo portas individualmente para os seres que estão sendo julgados? Como é que funciona essa particularidade do livro de Apocalipse no capítulo 4, versículo 2, que diz: "E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. E estava assentado, era a aparência semelhante à pedra jaspe, a sacerdócio, e a arca de celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda." Todo esse simbolismo, irmão Rogério, do capítulo 4, a meu ver, é um dos livros mais difíceis de interpretar. O ponto-chave do Apocalipse 4 é a porta aberta no céu, e o que ela representaria diante desse simbolismo todo do capítulo 4? Olha, Alexandre, me permita pular, não pular versículos por conta da minha vontade. Eu gosto realmente de apresentar versículo a versículo. Para aqueles que quiserem, irmão Alexandre, se o irmão Alexandre me permite, no nosso canal A Verdade sobre o Fim, a gente está comentando o Apocalipse inteiro, versículo a versículo. Começa no capítulo 1 e vamos seguindo. Estamos no capítulo 6 hoje, né? O 5 está indo ao ar, e nós já estamos trabalhando o capítulo 6, versículo a versículo. Por isso, eu vou me permitir pular alguns versículos aqui, porque alguns versículos, eles apenas apresentam alguns dados que, para nós aqui, demoraria demais se nós fôssemos varrer eles inteiros, tá? Eu vou pegar aqueles pontos que eu entendo que são chaves, que são mais importantes aqui, para que a gente elucide, pelo menos, a questão da porta aberta, né? Leio. Né? Diz assim, ó, 4:1. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, veja, por que se sobe aqui? Porque depois dessas coisas. Depois de que coisas? Se você, Alexandre, volta na Bíblia um pouquinho, no próprio livro do Apocalipse, no capítulo 1, e no versículo 10, diz assim, Apocalipse 1, 10, diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Primeiro ponto, não importa que as pessoas reclamem, que as pessoas falem que não é, biblicamente a resposta é essa. Eu não vou cruzar todos os textos, mas ele diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. A Bíblia só tem um dia que é chamado dia do Senhor, é o sábado. É, inclusive, o quarto mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus tem um dia que é dele, ele reservou para ele. E João, estando preso na ilha de Patmos, é arrebatado no dia do Senhor. Note-se que a gente falou aqui do papado. O papado ensina que guardai domingos e festas, como uma agressão clara ao mandamento do Senhor. Porém, veja, ele diz: eu fui arrebatado do Espírito do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. A voz de trombeta é a voz de Jesus, não é a voz do Pai. A voz do Pai é a voz de trovão. Mas o que diz? O que vês, escreve num livro, etc, etc, etc. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida. Tá? Veja, por que a Bíblia faz questão de mostrar o que ele vê? Para que você entenda exatamente onde Jesus foi, ou onde Jesus está no ano 96. O Apocalipse foi escrito no ano 96 de Domiciliano. No ano 96, João está tendo uma visão, está vendo onde Jesus está. E Jesus está num lugar onde ele vê 7 castiçais de ouro. Jesus está, sem dúvida nenhuma, no local santo do céu. Por que local santo? Era no local santo que havia os castiçais, e era no local santo que o sacerdote oficiava com uma veste talar, dizem algumas versões, que é a mais correta, e com um cinto de ouro. Essa era a vestimenta do sacerdote, não do sumo sacerdote, quando adentrava o Santíssimo. Quando adentrava o Santíssimo, ele tinha que se vestir
todo de branco. Não havia o cinto de ouro e não havia essa veste talar, que era composta por cores azul, vermelha e púrpura. Essas eram as cores que se vestia o sumo sacerdote. Porém, quando ele adentrasse o Santíssimo, ele tinha que estar todo de branco, mostrando a pureza completa e absoluta que era necessária para que se entrasse lá, dia da expiação. Então, veja bem, no Apocalipse 1, ele é arrebatado de onde ele está e ele vai para o local santo, que era onde ficavam os castiçais, a mesa com os pães da proposição e o altar do incenso, que em realidade estava entre o santo e o santíssimo, mas ele ficava no local santo. É que disse que ele ficava no local santíssimo também, porque ele abrangia o santíssimo, uma vez que a fumaça, o incenso dele, adentrava o local santíssimo. Por isso disse que o altar de incenso ficava no santíssimo, mas não, ele ficava no santo, porém pertencia também pelo incenso que adentrava aquele local ao santíssimo. Bom, uma vez visto isso, ou seja, ele está no local santo, agora nós entendemos isso, ó. Depois dessas coisas, de tudo que ele relatou enquanto João está no local santo, olhei e eis que uma porta estava aberta no céu. Note aqui que é dito claramente, veja bem, ele olha na visão, né, depois dessas coisas, e ele vê uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. Obviamente, se diz sobe aqui, é porque este local é um local mais alto do que o local onde ele está. E ele está, repetimos, no local santo. Esse é um convite que é feito a ele. E ele diz, ó, sobe aqui. Para quê, Senhor? Para que o Senhor quer que eu suba? Porque eu vou te mostrar as coisas que depois dessas devem acontecer. A partir daqui, a profecia vai ter uma tonalidade toda especial, Alexandre. Ela vai ter uma tonalidade agora focada verdadeiramente no futuro. E é triste que muitos digam que isso está no passado, porque não teria como, né? João estava no local santo, recebe um convite. Esse convite, Alexandre, é a todos nós. Todo ser humano que vive na face da terra, todo cristão precisa entender esse sobe aqui, precisa subir. Essa elevação é uma elevação espiritual, você precisa crescer espiritualmente, você precisa adentrar pela fé ao Santíssimo, e quando você nega a existência de um local santo ou santíssimo no céu, imediatamente você está fora dele. Por quê? Porque o que é a fé? A fé é a firme convicção das coisas que se esperam, a certeza daquilo que não se vê. Eu não estou vendo, mas pela fé, pela palavra de Deus, eu posso vislumbrar essa certeza e com convicção e fé eu posso adentrar esse Santíssimo, que é de onde vem a luz de Deus hoje. Quem não entrar não vai ter luz profética, não adianta. Por quê? Porque Jesus, nós vamos ver, não está mais no local santo. E nós vamos ver isso. Então, você recebe um convite, Alexandre, e sobe aqui. Uma vez que sobe, veja, e logo foi arrebatado em espírito. Veja que João já tinha sido arrebatado para um local. No 2, agora ele é arrebatado novamente em espírito para esse local mais alto. E ali ele vê que tinha um trono colocado ali, né? E um assentado sobre o trono. Óbvio. É óbvio que esse trono, ele tem uma função. Deus está assentado sobre o trono. Até aqui o que nós temos é isso. Um trono foi colocado lá com um objetivo, né, que nós vamos ver que é o objetivo do juízo, não há como negar isso, e ele está assentado ali. Vamos ver o que vai acontecer. O que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe. Aqui são detalhes sobre ele que não vem ao caso agora, né? Porque nós vamos identificar este ser que está sentado, que até aqui não foi dito quem é, daqui a pouco, né? O versículo 4, ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos. Esses 24 anciãos, veja que com vestes brancas, isso é importante, veja, vestes brancas. O que nós falamos sobre as vestes brancas? Eram as vestes que deveriam ser usadas para quem adentrasse o Santíssimo, mostrando mais uma vez que eles estão no local santíssimo, eles não estão com vestes talares, essas são as primícias daqueles que Pedro vai dizer em sua epístola, né? Para o nosso Deus nos fez reis e sacerdotes. Esses aqui cumprem função também de sacerdotes, claro, como subsacerdotes, que vão acompanhar o juízo, porque eles estão assentados em tronos também,
juntamente com Cristo e com o Pai. Aí nós vamos ver, por exemplo, deixa eu avançar aqui, né, imediatamente para o capítulo, versículo 11, porque todos os outros dados, perdão, vamos ler o 8, que vai ajudar também a pessoa a entender. O 8 diz assim, ó, os 4, os 4 animais tinham, cada um respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Os 4 animais aqui, lembre-se que isso é uma simbologia, não são animais que estão lá falando, certo? O animal que falou foi a serpente lá no Éden. Animais não falam. Essa é uma simbologia. E diz aqui que eles têm 6 asas. São serafins, são os anjos de 6 asas, que aqui são representados cheios de olhos. Por que cheios de olhos? Porque representa a plenitude da onisciência de Deus, um Deus que tudo vê e por isso pode julgar com sabedoria. Deus é testemunha ocular de tudo isso. E esses anjos representam aqui, vejam bem, eles não são oniscientes, eles como que fazem uso da onisciência de Deus, e por isso eles são representados como os olhos de Deus que percorrem toda a terra, olhando tudo o que acontece. Então, Deus, repetimos, é uma testemunha ocular. Ele não vai julgar com base no que ele acha ou no que ele pensa. Ele julga com base no que ele vê. E tudo que ele vê, ele não só é testemunha fiel, mas é verdadeira, como nós vamos ver à frente, né? Naquilo que é colocado como sendo atributo do próprio Cristo também. Vamos lá. Diz assim, ó. Não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Muitas pessoas confundem aqui, achando que esse é o Filho, é Jesus Cristo. Não, esse é o Pai. Eles confundem pela questão do há de vir. Vamos voltar no Apocalipse para que a gente veja que esse é o Filho. Veja só. No capítulo 1, do livro do Apocalipse, obviamente, que estamos, né, diz assim, ó, 1:4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Veja aqui que a gente não viu quem, mas olha só agora. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Então, Deus é identificado como aquele que é, que era e que há de vir. Por quê? Porque Cristo, quando vier, vem na glória do Pai, representando completamente o Pai. E Cristo é representado como o primogênito dos mortos. Enquanto você tem aqui, no Apocalipse 1, a grande diferença que existe entre o Pai e o Filho, porque não é fácil encontrar diferenças entre ambos, uma vez que ambos, né, ambos compartilham desses atributos. O Pai tem vida em si mesmo, o Pai deu ao Filho ter vida em si mesmo, o Pai tem um caráter santo, o Filho tem um caráter santo, ou seja, é muito difícil, porque Jesus, inclusive, disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então, pelos atributos, é muito difícil. Então, o Apocalipse mostra uma coisa em que você não vai errar quando fala da diferença entre o Pai e o Filho, que é, o Pai é aquele que é, que era e que sempre será. Ou seja, o Pai é aquele que existiu, sempre existiu, existe e sempre existirá. E do Filho mostra uma peculiaridade, o primogênito dos mortos, ou seja, alguém que morreu. Essa é a diferença básica entre o Pai e o Filho. O Pai não conheceu a morte, nunca morreu, não pode ser tentado, o Filho foi tentado, não pecou, mas o Filho morreu. Então, até aqui, Alexandre, algum comentário, quer fazer alguma parte? Porque aí tem bastante informação, a gente vai avançando. Isso, okay? Caminha. Maravilha, bom, espetacular. Ok. Então, nós já identificamos esse que está sentado no trono. Quem está sentado no trono, então, é o Pai, certo? Muito bem. Agora, vamos para o capítulo, o versículo 11, perdão. Diz assim, ó, que vai confirmar que é o Pai, ó. Digno é Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas.
Essa é outra confusão que se faz em relação a Jesus, porque as pessoas dizem assim, não, mas Cristo também é criador. A Bíblia apresenta que o grande criador é o Pai, porque a Bíblia, inclusive, diz que todas as coisas foram criadas por intermédio de Cristo. Não diz que foram criadas por ele. Cristo participou da criação com o Pai, mas a pergunta é, lá no livro de Gênesis, você vai ver alguém dizendo, façamos o homem. Quem diz façamos é o Pai. E o Pai diz ao Filho. Então, a vontade é impetrada ao Pai. A vontade parte da mente do Pai. E o Filho, sempre submisso, sempre obediente, embora as igrejas digam que não, que Jesus de fato não era filho, ele apenas assumiu esse papel, o que é uma mentira absurda, porque Cristo é o Filho de Deus, sempre foi o Filho de Deus, sempre será o Filho de Deus, e ele, então, né, de forma submissa, e também sendo a expressão exata do ser de Deus, sendo a expressão exata do pensamento de Deus, ele participa da criação, como nós vemos em Provérbios. Quando ele traçava as linhas, eu era o seu aluno e me regozijava, etc, etc, etc. Né? Bom, uma vez entendido isso, vamos para o capítulo 5 agora, que é o grande escopo nosso dessa porta aberta. Porque a grande pergunta é, o que essa porta aberta oferece? Por que essa porta aberta foi aberta? Qual o objetivo dela? E será que cai dinheiro dessa porta? É isso que Deus oferece ao seu povo? Vamos ver. Capítulo 5, versículo 1. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Então, em primeiro lugar, Deus não erra na sua informação. Cada palavrinha é importante. Por que diz que está na destra, ou seja, na mão direita do que está sentado? Por que não está na mão esquerda? A mão direita é a mão do favor. Está na mão direita de Deus, porque Deus está oferecendo ela a alguém. Se estivesse na mão esquerda, não estaria sendo oferecida. Lembre-se, bodes à esquerda, ovelhas à direita. Urim e Tumim. Urim e Tumim eram as pedras que ficavam no peitoral do sacerdote, e o que acontecia? O sacerdote ia e perguntava a Deus se deveria ir para a batalha. Quando a luz brilhasse no Urim, que era a pedra do lado direito, eles poderiam ir. Se a luz brilhasse na pedra esquerda, no Tumim, não era para ir, porque eles iam perder. Ou seja, eles não estariam sob o favor de Deus. Havia pecado no acampamento, por exemplo, e naquele momento eles estavam sobre a misericórdia de Deus e não sobre o favor. Então eles não podiam ir para a guerra porque eles perderiam. Eles teriam que ver onde estava o problema para daí voltar ao favor de Deus. Bom, isso mostra que a direita é a mão do favor. Então há um livro, diz, né? Há um livro na mão direita sendo oferecido, e esse livro está escrito por dentro e por fora selado com 7 selos, embora a vírgula esteja no lugar errado. Não tem sentido um livro escrito por dentro e por fora e você selar. Imagine o rei escrever, na época os livros eram rolos, o rei escrevia, enrolava e selava com o seu selo e com o seu carimbo, com o seu sinete. Ora, se tivesse escrito do lado de fora, a pessoa poderia ler. Então, esse livro está escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Então, esse livro, a primeira pergunta, por que está dizendo que é escrito por dentro e selado com 7 selos? Primeiro, 7 é o número da plenitude de Deus. Esse livro é o livro que vai mostrar a plenitude dos tempos, o fim do tempo do fim. Mas não é só isso. Nós temos como saber que livro é esse? Vamos ver. Veja, vamos para o livro de Daniel, no capítulo 12, Daniel, capítulo 12, e vamos ver que livro é esse. Tá? Capítulo 12, versículo 4, diz, e tu, Daniel, fecha essas palavras, olha o livro fechado lá, e sela este livro até ao fim do tempo. Veja, livro fechado, livro de Daniel, livro selado, livro de Daniel, até o fim do tempo. Veja que você vai encontrar exatamente o que acabamos de falar. Deus está com o livro
E vai mostrar o tempo. Lembre-se que sobe aqui, vou te mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. E a plenitude com o número 7, né? Muitos correrão de um tempo, muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará, etc, etc, etc. Veja que o versículo 6, inclusive, dá a tônica também, ó. E ele disse ao homem vestido de linho. Veja que aqui Daniel já está vestido, o anjo que aparece ali já está vestido de linho, e Cristo está vestido de linho, assim como aqueles que estavam lá no Santíssimo estavam vestidos de linho. Nada é por acaso, Alexandre. Cada informação é importante. Ele está vestido de linho aqui, e não vestido com vestes talares, como estava lá no capítulo 1 de Apocalipse. Por quê? Porque aqui nós já entramos, Daniel 12 é o último capítulo do livro de Daniel, é o fim do tempo do fim, e por isso ele se apresenta já aqui como sumo sacerdote, não mais como sacerdote apenas, e vestido de linho, né? Voltamos para o livro de Apocalipse, vamos para o livro de Mateus, no capítulo 24, e nós vamos ver se isso é Jesus agora, no livro de Mateus, tá? Capítulo 24, repito, veja o que encontramos aqui, ó. Capítulo 24, versículo 1. Diz assim, ó: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E agora, atenção. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, olha aqui, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Note que a pergunta é, sinal, tua vinda, fim do mundo. Sinal, tua vinda, fim do mundo. Não se pode errar. Especificamente sinal, não são sinais. Eles não perguntaram o que sinais. Jesus começa dando sinais para que eles possam entender o grande sinal. Então, olha, ninguém vos engane, verão muitos em meu nome, né, falsos cristos, pestes, terremotos, etc., falsos profetas, e ele vai dando vários sinais. Mas é no versículo 15 que ele responde à pergunta de forma direta. Versículo 15. Quando? Veja que a pergunta deles foi, quando serão, Senhor? Ele começa com o quando da pergunta. Jesus é perfeito no que fala. Ele não ouviu mal. Ele não deu os sinais por acaso. Ele deu os sinais respeitando o próprio princípio do Apocalipse. As coisas que aconteceram, que acontecem e que vão acontecer, para que eles agora pudessem entender o grande sinal. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, veja que inaugura-se esse tempo, né, e ele remete você para o livro de Daniel, né? Então, fim do tempo, né? Senhor, que no tempo do fim, Senhor, o que vai acontecer? Vai para o livro de Daniel. E no Apocalipse, voltando agora para o livro do Apocalipse, capítulo 5, nós vamos ver exatamente isso. Jesus levando você para o livro de Daniel, para o tempo do fim, e o livro de Daniel confirmando que o livro selado é o livro que leva o seu nome, tá? O Daniel, o que quer dizer Daniel? Dan, juízo, é o Deus, juízo de Deus. Então, as pessoas que não acreditam no juízo têm um problema seríssimo, porque o Apocalipse é muito claro em dizer que este livro é o livro de Daniel e que o próprio nome, Daniel, quer dizer, você pega Êxodo, o livro de Êxodo, fala do Êxodo. Você pega Apocalipse, fala da revelação. Você pega Daniel, é o livro que fala do juízo. Daniel, juízo de Deus, né? Bom, e aí nós vemos, então, avançamos. Uma vez que nós identificamos, vou ler de novo, 5. 1. Vi na mão direita de Deus, que estava sentado sobre o trono, o livro de Daniel, escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Veja que nós vimos o livro selado lá. Ok. Versículo 2. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Muitas pessoas dizem que esse é Jesus, o anjo forte, porque é tratado como mensageiro. Não. Esse anjo é o anjo Gabriel. Ele vai surgir lá no livro de Daniel também.
lá vai aparecer o nome dele, o anjo do Senhor. Esse anjo é o anjo Gabriel, que é o anjo hoje que substituiu Lúcifer, e é que é o anjo responsável por notificar os servos de Deus na terra quanto às boas novas. Esse é o anjo que apresentou as boas novas do nascimento de Cristo àqueles pastores. Esse é o anjo que é relatado no capítulo 1 do livro do Apocalipse que lemos, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou, que as notificou a João, seu servo. Esse é o anjo Gabriel, o anjo mais poderoso do céu hoje, anjo. Lembrem-se, Deus, Jesus e o anjo, tá? Essa é a hierarquia celestial, tá? Então, aí, esse anjo bradava: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então, veja bem, ele está perguntando quem é digno. Nós sabemos quem é digno. O único que é digno é Jesus Cristo. Deus está oferecendo exatamente o Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus vai entregar aqui a revelação máxima do livro para Jesus. Jesus, então, agora está ainda no lugar santo, mas vamos ver o que vai acontecer agora. Versículo 3. Note, vi uma porta aberta no céu, que é o Santíssimo. No 3 diz: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem de olhar para ele. Alexandre, uma pergunta que todo cristão, todo aquele que se diz servo de Deus deveria fazer. Essa é uma pergunta que todos deveriam fazer. Você pergunta para qualquer cristão hoje, seja de que denominação for, você pergunta para ele: escuta, onde Jesus foi quando ressuscitou? Ah, para o céu. Como é que o anjo aqui diz que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele? Ora, se ele foi para o céu, por que ele não está ali? O anjo está testificando que Jesus não está ali, ó. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro. A única maneira de entender isso, Alexandre, é aceitar a verdade do santuário. É o santuário que responde essa questão aparentemente indecifrável. Entende? Por quê? Ora, se ele não está no céu, então a pessoa diz: não, é porque ele está na terra. Não, nem na terra. Ah, não, é porque foi o momento exato em que ele estava debaixo da terra, quando ele morreu. Não, nem debaixo da terra. Não há opção vaga. A inspiração de Deus quer fazer você parar para pensar. Peraí, mas então onde é que está Jesus? Jesus está num local específico de uma região celestial, mas não exatamente o céu, que é o céu dos céus, ou o Santíssimo, porque ele está no local santo ainda. Mas ele vai entrar. Veja, então diz: 4. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Alexandre, será que João está dizendo que Jesus não é digno de abrir o livro? O que o irmão acha? O que o irmão pensa? Será? Porque ele está dizendo, ó, ninguém foi achado digno, ninguém. Deus está com o livro e ele está dizendo, ninguém foi achado digno. Ora, nós sabemos que Jesus é digno. Mas João está dizendo que Jesus não é digno? Não. O que João está dizendo é: ninguém foi achado. Essa palavrinha é muito importante. Por quê? Se eu digo agora, ora, o Alexandre é a pessoa que cria os links para os estudos do canal Análise Teológica, mas ele não foi achado. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o Alexandre não sabe fazer? Que ele não é digno de fazer? Ou estou dizendo que eu não achei ele? O que está sendo dito é exatamente isso. No local, até aqui, ninguém foi achado porque Jesus não está ali. Ok? É isso que ele está dizendo. Ó. Ninguém foi achado no céu, onde Deus está, onde estão os anciãos nesse momento. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Agora, veja. 5. Disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui. Agora ele vem, veja, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Por que ninguém foi achado digno de abrir o livro?
ninguém foi achado digno de abrir o livro, porque ninguém venceu Satanás como Cristo venceu. Alguém diria, mas e Deus? Deus não batalhou com Satanás. Teria sido, imagine, Deus batalhando com Satanás seria, não, nem se pode usar esse termo, mas para que se entenda, se Deus entrasse na batalha, seria uma carnificina, seria uma covardia, porque, obviamente, né, a Bíblia diz claramente que foi Miguel quem batalhou, e Miguel é aquele que é como Deus. Aquele que é como Deus é Jesus. Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Né? É outra confusão que se faz. Não, Miguel é outro anjo, é outro... Em nenhum lugar na Bíblia diz que Miguel é um anjo. Diz que Miguel é arcanjo, né? Singular, inclusive, não é plural. Líder dos anjos, Jesus. Jesus é o líder dos anjos. Por isso ele é chamado de Miguel. Quando em batalha, Miguel. Por isso nós vamos ver no livro de Daniel também, né? Miguel. Naquele tempo se levantará Miguel, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Esse é Jesus Cristo, agora empunhando, né, a espada. Essa espada, obviamente, ela é simbólica também, agora com a Bíblia, né, e ele se levanta para defender o seu povo agora, dando luz ao seu povo, né? Então, agora diz, 5. Disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E agora, olha só, olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais um cordeiro. Por que ele vê um cordeiro? Por que ele não viu Jesus e disse Jesus? Por que é apresentado como um cordeiro para ele? Porque, repetimos, é a linguagem do santuário. Quando você fala em cordeiro, para onde a tua mente tem que ir? Lá para o santuário. Onde é que morriam os cordeiros? No santuário. Você entrava com o cordeirinho, ele era sacrificado no altar e ali morria Cristo, simbolizado pelo cordeiro. Então, a linguagem, para que você possa entender, é: filho, vai para o santuário e lá você vai entender isso. Porque senão você não entende. Se você não entende o santuário terrestre, você não vai entender o santuário celestial. Lembre-se, Moisés, constrói-me um santuário, figura do que há no céu. Lá foi dado para Moisés a visão do santuário para ele poder construir conforme o que havia no céu. E agora é mostrado o verdadeiro santuário, onde Cristo agora se apresenta como cordeiro. Por quê? Simbologia do santuário, certo? E aí diz aquilo que falamos antes, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Jesus tem 7 olhos? Não. Jesus tem 7 chifres? Não. Está mostrando Cristo numa simbologia e o cordeiro com 7 chifres, que é poder. A plenitude do poder agora é dada a Cristo e ele vai iniciar o juízo, e não só o juízo, mas desenrolar, né? À medida que abre os selos, desenrolar para os seus servos na terra a história do que vai acontecer através de cada um dos selos, através das trombetas e através das pragas, que serão todas inauguradas a partir de cada selo que ele abre. Então, tinha 7 chifres, algumas versões dizem 7 pontas, né, que é poder. E 7 olhos, que nós já falamos, que, inclusive, falamos antes já, 7 olhos, que é a onisciência agora outorgada, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, né? Veja que nós falamos isso antes, né? Através dos anjos que eram apresentados ali, né? Os serafins. Então, fica, mais uma vez, estabelecido, né? A realidade da plenitude que será dado. 7 pontas, 7 olhos, 7 selos. A plenitude de Deus agora, dada a seu Filho, para que ele finalize a obra, né, que ele deve fazer agora no céu, né? 7. Veio e tomou o livro da direita do que estava sobre o trono. Não se pode aqui inferir que ele tomou, como nós entendemos por tomar. Eu fui lá e tomei dele algo. Esse tomou foi e recebeu do Pai. Lembre-se que o livro está na mão direita, como uma mão de favor. O pai oferece, então, ao filho o livro, e o filho vem e abre esse livro agora. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro,
tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Lembre novamente, e nós vamos entender novamente aqui, a linguagem do santuário. Veja, salvas cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quando o sacerdote adentrava o local santo, ele acendia o incensário, a fumaça do incenso subia e, por cima do véu, entrava no local santíssimo, mostrando o perfume de Cristo. Por isso, Cristo também é chamado de a rosa de Saron. Por quê? Porque nossas orações, para chegarem até o Pai, precisam ser misturadas com o incenso de Cristo. Esse incenso é o sacrifício que Cristo fez pelo ser humano. Quando Cristo apresenta, e no livro de Daniel também, que nós vamos ver, por isso está tudo cruzado, quando ele levanta as duas mãos ao céu e diz, Pai, meu sangue, Pai, meu sangue. É esse o incenso que ele apresenta. O sangue que era borrifado ali, porque quando você entrava com o cordeiro, você matava o cordeiro, o sacerdote, você degolava o cordeiro, o sangue caía numa tigela, o sacerdote levava ela para dentro e borrifava na cortina esse sangue. Esse sangue significava o sacrifício de Cristo, né? E este mesmo sangue simbolizava também, não apenas o sacrifício, mas o que Cristo fez e faz pelo ser humano, apresentando esse sacrifício. Por isso, no livro de Daniel, repetimos, ele levanta as duas mãos ao céu, mostrando as marcas nas mãos, Pai, meu sangue, Pai, meu sangue. Ele apresenta esse sacrifício, e esse é visto também, né, representado também pelo incenso que subia junto com as orações dos santos. Ou seja, por isso, quando oramos, nós dizemos em nome de Jesus, reconhecendo que a nossa oração só pode chegar ao Pai se misturada ao sangue, ao incenso, ao perfume de Cristo, para que suba até, de forma simbólica, às narinas do nosso Deus, para que eles as aceitem. O ser humano não tem direito nenhum de achegar-se ao trono de Deus, por isso, a Bíblia nos ensina que nós somos salvos pela graça. Graça é um favor, e não é apenas um favor, é um favor imerecido. Além de ser um favor, é um favor que nós não merecemos. Mas Cristo, repetimos, mistura o seu incenso para que as nossas orações possam ascender como cheiro agradável ao nosso Deus. Ok? Alexandre, algum detalhe, alguma questão que queira colocar até aqui? Irmão Rogério, o versículo 1, e vi a destra do que estava sentado, lugar de poder à direita de Deus. Me parece, então, que o grande conflito ali está em torno e acerca da divindade do Criador, do Deus, e a divindade de Cristo. Então, eu vou até ser mais sucinto agora, porque esse tema é muito interessante. Como trabalhar a divindade de Cristo e a divindade do Criador são distintas? E é isso que o texto está enfatizando? Se faz muita confusão, Alexandre, em relação à divindade de Cristo, porque entende-se que divindade é ser Deus. Isso é um erro crasso. Veja, repito, erro crasso. Veja, Jesus é divino? Sim. Por quê? Vamos colocar melhor. Cristo é divino? Sim. Por quê? Porque ele nasceu do Pai, ou seja, ele foi gerado do Pai. Vamos colocar melhor, né? Vamos colocar as palavras exatas para não dar confusão. Ele foi gerado do Pai. Então, a origem dele é divina. Porém, quando a gente fala da divindade, veja, eu lhe pergunto, a Bíblia é divina ou humana? Alguém diria, não, ela é humana, ela é terrena. Não, porque ela é inspirada por Deus. Então, a Bíblia é divina. Mas ela também é humana. Por que ela também é humana? Porque ela é feita com material terrestre, material daqui, da humanidade. Por exemplo, ela é feita de papel. O papel é extraído da árvore, e a árvore é terrena, da terra. Note que o homem é comparado à árvore em profecia. E Deus, como nós vimos até aqui, é comparado à pedra. Ele é semelhante à jaspe sardônica.
Cristo também foi comparado à pedra. Cristo foi comparado à grande rocha. Pedro, uma vez convertido, foi comparado com Pedro. Pedro, tu és pedra, tu és pedrinha. E sobre esta rocha, que é Cristo, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Outra confusão que se faz, dizendo que Pedro foi o primeiro papa, quando Jesus disse, tu é uma pedrinha, e sobre esta rocha que sou eu, edificarei a minha igreja. Então, é muita confusão que se faz. Mas note, a Bíblia, então, nas letras, as letras, a grafia é humana, mas a inspiração é divina. Então, a Bíblia é, por assim dizer, divina e humana, porque a origem da Bíblia é celestial, porque a Bíblia é a palavra de Deus, saiu da mente de Deus, mas foi escrita em termos humanos. Assim também é um pequeno comparativo de Cristo. Cristo tem caráter divino, origem divina, natureza divina, quanto à sua naturalidade, onde ele nasceu, por assim dizer. Cristo nasceu, por assim dizer, gerado no céu. Agora, Jesus também nasceu na terra, Jesus também nasceu de Maria. E aí começa a confusão. Então, Jesus é Jesus, veja bem, Cristo apenas divino lá no céu. Ele vem e se transforma num ser humano e passa a ser um ser humano, mas ele não perde a sua divindade no que diz respeito à sua origem, porque ele sempre vai ter origem divina, porque a origem dele foi do Pai, gerado do Pai, o unigênito do Pai. Ele não perde o título de unigênito do Pai, embora ele passe a ser o primogênito aqui na Terra. Então, a divindade do Pai, e nisso nós temos uma diferença. Por exemplo, a Bíblia diz claramente, Deus não pode ser tentado. Ora, se Jesus aqui na Terra é Deus, se ele é Deus, ele não pode deixar de ser Deus nunca, e ele não poderia ter sido tentado. É outra confusão que se faz. Deus diz, Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado. Jesus, então, Cristo, se transforma num ser humano, vem à Terra, é tentado e morre, inclusive. Deus não pode morrer, porque ele não tem vida, ele é a vida. Não tem como um Deus morrer. Repito, por que Jesus pôde dar a sua vida? Porque o Pai deu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, o Filho tem autoridade para devolver essa vida. Ele tem autoridade, ele disse, eu tenho autoridade, eu tenho o poder para dar a minha vida e tenho o poder para receber de volta. Por quê? Porque ele recebeu do Pai. O Pai não tem como dar a sua vida. Por quê? Porque o Pai é a própria vida. Não sei se nesse ponto me faço claro, Alexandre. Eu sei que não é um tema fácil, mas para as pessoas poderem entender um pouquinho entre a diferença da divindade de Cristo e a divindade do Pai. Antes de prosseguirmos aqui para o versículo 8, irmão Rogério, uma outra colocação a respeito desse tema fica, então, em torno de quem é que, na hierarquia, é adorado. Tanto o Cristo quanto Deus, ou só Deus é digno de adoração? E para finalizar a pergunta, Jesus não é Deus? Deixar bem claro para o público leigo, porque eu até vou xingar agora o irmão Rogério. Ele é dualista. Veja, primeiro lugar, a primeira pergunta, só Deus pode ser adorado? Não. Por quê? Porque a Bíblia ensina que ele deve ser adorado. Quando você lê o livro de Hebreus, você vai ver que Deus diz aos anjos, todos os anjos de Deus o adorem. Ora, é uma ordem direta de Deus. Então, a questão não está pautada se ele é ou não Deus. Quanto à adoração, nós devemos adorar ele em primeiro lugar, porque ele morreu por nós na cruz do Calvário, e Deus exige que o adoremos. Ora, se os anjos que não têm pecado o adoram, imagine nós. Então, primeiro ponto, Cristo deve ser adorado. Esse é o primeiro ponto, não é se ele pode, deve, tá? Nós vamos ver, inclusive, aqui, a adoração sendo prestada. Agora, adoração suprema. O irmão me diz assim, quem é que recebe no céu a adoração suprema? O Pai. Por quê? Porque o próprio Filho adora o Pai. É essa a diferença. O Pai não adora o Filho. Entende, Alexandre? Entenda como suprema isso. Cristo tem um Deus sobre ele. Deus, o Pai, não tem um Deus sobre si. Ok? Então, isso responde à primeira pergunta. Quanto à segunda pergunta, sobre esta questão que o irmão coloca entre Jesus e Deus, a questão do dualismo. Não.
nós precisamos responder biblicamente. O que é que diz o mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Mim é mim. Né? João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só um, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Bíblia, né? 1 Coríntios 8:6. Embora muitos considerem que há muitos deuses, para nós, diz Paulo, há um só Deus, o Pai. Veja, a Bíblia exige 2 testemunhas. São 3 aqui, muito claras, de quem é o único Deus verdadeiro. É o Pai. Cristo representa o Pai em toda a sua magnitude. Por isso ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Ok? Então, não importa, viu, Alexandre? Fique tranquilo, não importa que me xinguem, não me importa que digam o que quiserem, já me disseram, está rebaixando Cristo, tá isso. Meu irmão, me respondam pela Bíblia e está tudo certo. Abra a Bíblia e me responda. Ninguém, irmão Alexandre, ninguém é capaz de responder esta pergunta só usando o versículo bíblico, sem explicar nada, só usando o versículo bíblico. Quantos deuses existem? Um texto bíblico eu quero, um só. A Bíblia responde de forma direta, repito, há um só Deus, o Pai. Isso é um texto bíblico respondendo a uma pergunta que ninguém consegue responder, a não ser com, não, mas veja bem. Não quero veja bem. Eu quero um versículo bíblico para essa resposta. E simples assim, para essa pergunta. Né? Então, nós que somos homens bíblicos, que devemos ter a Bíblia como uma única norma, regra de fé e prática, nós ficamos com o está escrito. Aí vem, mas Tomé, vamos estudar então o que disse Tomé. Né? Mas não sei aonde diz isso. Olha, existem Bíblias adulteradas, existe uma série de confusão aí, mas naquilo que é claro, claro assim diz o Senhor, e não há nada mais claro do que o mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e aí morre o assunto, não dá para ficar inventando coisa, mas por que isso, mas por que aquele outro, mas não dá. Nós temos que ser pessoas bíblicas, ok? Posso seguir, Alexandre? Maravilhoso. Então aqui o resumão, Apocalipse capítulo 5, avançando para o versículo 8, espetacular, irmão Rogério. Ok, versículo 8, havendo tomado o livro, os 4 animais dos 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Aqui vem tua resposta, se ele pode ser adorado ou não, embora aqui nós vamos encontrar louvor, né, poder, mas veja, prostraram-se diante do Cordeiro. Ora, se esses 4 animais representados aqui como anjos se prostram, quem sou eu, Rogério, um pecador, que vou dizer, não posso adorá-lo, não posso prostrar, não, de jeito nenhum, né? Bom, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, são as orações de santos. Já explicamos isso, né? Versículo 9. Cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Veja, Jesus não foi escolhido por Deus, simplesmente porque, não, é meu filho, eu vou dar para ele. No céu não há nepotismo, não há acepção, é uma conquista. Jesus conquistou o direito de abrir esse livro. Ninguém no céu, ninguém na terra, nem o diabo, nem os anjos caídos poderão acusar Deus de ter sido parcial. Jesus venceu para abrir. Por isso diz, digno, o Senhor é digno de abrir, de tomar o livro e abrir o seu selo, porque foi morto e com o teu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e aqui aquilo que falamos antes, que está no livro de Pedro também. E para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esses 24 que estão aqui, 24 anciãos, são uma premissa, são as primícias desses reis e sacerdotes. Eles já estão ali como sacerdotes e já estão ali também como reis, representados. Por quê? Porque eles estão no trono. Lembre-se que Jesus disse, também, ao que vencer, também darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Então, aqui não há muito o que discutir, né? 11. Olhei
e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares. Nós vamos encontrar esse mesmo milhões e milhares de milhares no livro de Daniel. Vamos para lá, o livro de Daniel, para a gente ver como está amplamente ancorado essa questão, porque nós temos falado até aqui, né? E é bom que as pessoas sempre procurem estudar sempre o livro de Daniel junto com o livro de Apocalipse, porque aí você vai aprendendo pouco a pouco, né, todos esses ensinamentos. Daniel, capítulo 7, vamos ver como é a mesma situação de lá, ó. Diz assim, ó, 9, vou ler a partir do versículo 9, 7 e 9, olha só. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, olha aqui o que aconteceu lá, o trono, um ancião de dia se assentou, ó o pai assentado lá no livro do Apocalipse, sua veste branca como a neve, cabelo da branca como a limpa lã, seu trono chamas de fogo e as rodas dele como fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, aqui o que falamos, ó. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Veja que é exatamente o que está acontecendo lá. Eu quero chamar a atenção aqui apenas para, veja, os anjos querubins, milhares de milhares que servem. Os anjos serafins, milhões de milhões que assistem diante dele ou que estão, né, diante dele. Obviamente, os anjos querubins são aqueles que estão mais próximos. Lembre-se que Lúcifer era um anjo querubim, né? Então, nós temos os anjos querubins, que são os mais próximos, que servem na presença dele. Nós temos os milhões de milhões que assistem ele, mais longe, e temos, finalmente, os anjos normais. 3 classes, esse é um assunto que a gente pode falar em outra oportunidade, porque tem muita coisa para aprender aí nessas 3 classes de anjos, e naqueles que vão substituir os anjos que caíram, que também são 3 classes. Existem 3 classes de anjos que caíram, querubins, serafins e anjos normais, e existem 3 classes de salvos, que vão substituir essas classes de anjos que caíram, tá? Isso é perfeitamente comprovado, né, quando a gente estuda a Bíblia mais a fundo, né? Vamos ler, então, agora o versículo 12, tá? Esses anjos, né, milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, note de novo a linguagem do santuário, para que ninguém erre, que foi morto, de receber, olha só aqui o que falamos de novo, receber poder, riquezas, sabedoria. Isso é algo que o Pai não pode receber, porque o Pai já tem esta sabedoria. E note, alguém diz, não, mas Jesus também. Calma, calma. Jesus disse, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Veja que a sabedoria aqui também, ela é agregada. Ou seja, Cristo agora passa a saber ainda mais do que aquilo que ele já sabia. Porque o Pai é que lhe entrega isso, certo? Ele vai revelar aos servos de Deus na terra. Então, ele é digno de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. 13. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, e aqui responde novamente tua pergunta, se é aos dois ou se é só um, sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder, para todo o sempre. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Note que a palavra adoração aparece somente aqui, e é dada ao Pai. Por quê? Porque falamos, a suprema adoração é ao Pai. Por isso aqui, né, os 24 anciãos prostraram e adoraram ao que vive para todo sempre. Alguém diria, mas espera aí, Jesus não vive para todo sempre? Sim, mas lembre-se que quando diz vive para todo sempre, está dizendo alguém que nunca deixou de viver. Jesus, de fato, morreu. Não foi um teatro, não foi uma brincadeira, não foi alguma coisa parecida com morte. Ele realmente morreu, ele deixou de existir em um determinado período.
Por isso é apresentado o Pai como aquele que vive para todo o sempre. Alexandre, Maravilha. encerramos aqui esse estudo, e aí a gente encerrado. pode, em algum outro momento, avançar sobre alguma outra coisa. Eu não sei se há alguma pergunta de alguém, se houver, a gente fica à disposição aqui para tentar Olha esclarecer só, o alguma coisa. Geraldo Alexandre disse assim: primeiro tem que definir a apostasia, e como aqui não é a pauta do dia, então podemos esclarecer, irmão Rogério Buzzi, o que significa a palavra apostasia e se de fato ela já aconteceu. A apostasia já aconteceu, mas ela vai acontecer num grau muito maior, por isso é dito, né? Ninguém vos engane, porque não será assim, sem que venha a grande apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o que vai acontecer é que em algum momento vai aparecer verdadeiramente esse que é o filho da perdição, né? Não é o estudo hoje, a gente não precisa entrar nisso, tá? Mas, de fato, a apostasia virá. Eu estou vendo que o Geraldo aqui falou, Deus é trino. Isso é um absurdo, tá? Não tenho medo de falar. A Trindade é uma doutrina que nasceu nos porões de Babilônia. É absurda essa ideia e é triste que cristãos ainda defendam essa ideia. É muito triste realmente, tá? Mas, infelizmente, é o que muitos ainda acreditam, né? A Trindade, repito, nasceu nos concílios de Constantinopla, ratificado nesses concílios, né, de Nicéia e tudo mais, e é uma aberração à verdadeira divindade. E o comentário ainda demais, irmão Rogério Buzzi, Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, por essa causa, as bênçãos passaram a ser dadas com 3 dedos esticados. Isso você não encontra em lugar nenhum na Bíblia. 3 dedos a partir do polegar e outros dois recolhidos. Isso é invenção que a gente não sabe nem de onde vem. Você não encontra na Bíblia. E eu, com todo respeito ao Geraldo, eu não trabalho com invenções. Eu não trabalho com isso. Esse tipo de coisa, eu quero que me mostre na Bíblia onde está os 3 dedos esticados, polegar e os outros 2 recolhidos que falem de trindade. Se me mostrar isso na Bíblia. Se me mostrar na Bíblia um texto que diga que Deus é trino, eu aceito também. Até aqui, me desculpe, eu fico com a Bíblia e repito, é triste ver cristãos defendendo isso e ainda com esse tipo de coisa, dedo esticado e não sei o quê. Absurdo, simplesmente irmão absurdo. Rogério, por gentileza, unicismo se encaixa dentro também das escrituras? Sabemos que não. O unicismo ensina que o Pai e o Filho são o mesmo ser. Isso não é bíblico também. Existe um Deus que é o Pai e existe um Senhor que é Jesus Cristo. Isso é o que está na Bíblia, que é o Filho do Pai. Maravilha. O pessoal aqui também tem uma outra pergunta. Irmão Rogério tem livro para publicado à venda e faz também as considerações se tem quais. E parece que é uma pergunta que ele gostaria de saber sobre 1260, 1290 e 1335 dias, irmão Rogério. Olha, para falar sobre 1260, 1290, 1335, nós teríamos que fazer um estudo só sobre isso. É muita informação, eu prefiro não entrar agora nisso, porque eu deixo no ar a coisa e não dá para fazer assim. Tem que abrir a Bíblia e avançar. Não é um tema simples, né? A gente pode fazer esse estudo, Alexandre, né? Pode marcar para outra hora, mas eu realmente prefiro não entrar nele agora. Podemos falar sobre isso, sim, em outra hora. Veja, a gente consubstancia, veja que nós falamos versículo sobre versículo aqui. Tem gente que ainda acha que está errado, você imagina, então, se eu pegar só falar o que simplesmente o que representa. Não dá, tem que ser um E o livro, irmão Rogério, tem algum livro... Sobre o livro, aqueles que quiserem, www.averdadesobrefim.com.br é o nosso site. Basta entrar na loja, né? Nosso livro é o livro Pérolas Escondidas, é um livro que tem 365 páginas, ou seja, uma página por dia é suficiente para você estudar, e aí fala de tudo, tem profecia, tem doutrina, tem comportamento, tem de tudo, né? Porque a gente procurou fazer um livro que apresente um pouco de cada coisa, para, na pior das hipóteses, gerar curiosidade na pessoa de estudar um pouco mais. Querendo, né, se preferir, a pessoa pode escutar
todo esse vídeo no nosso YouTube, canal A Verdade sobre o Fim, vai em playlists e lá procura Pérolas Escondidas. Ali vai encontrar todo o livro em videobook também. Maravilha, irmão Rogério Buzzi, o canal Análise Teológica tem as portas abertas para o irmão que tem estudos brilhantes, e aqui é a última pergunta, eu que faço, e deixo as portas abertas também com uma sugestão de vídeo sobre esse gráfico que significa 7 reis, 7 papas, e que de fato não dá para fazermos uma atualização sobre essa situação de Apocalipse 13 e Apocalipse 17, mas eu deixaria aqui já uma sugestão de tema para o irmão Rogério, se possível, nas próximas vezes que visitar o canal Análise Teológica. Irmão Rogério, muito obrigado, que Deus te abençoe infinitamente, e nós ficamos extasiados e satisfeitos com a palavra que vem do céu através do irmão. Amém, irmão Alexandre, que Deus seja louvado. Nós, se mais não podemos fazer, entendo que nós pautamos especificamente pela Bíblia tudo aquilo que ensinamos, né? Então, eu agradeço mais uma vez o teu convite, fico à disposição. Você sabe, irmão Alexandre, que é difícil para a gente tem uma série de coisas. Hoje mesmo sobrou um tempinho, por isso eu até falei para o irmão, se o irmão, eu estou com esse débito com o irmão, mas à medida que for possível, a gente faz novos estudos, tá bem? Ficamos, então... À disposição, o canal está... Ficamos, então, irmão Alexandre, eu fico com um débito com o irmão para Apocalipse 13 e para Daniel 12, 1260, 1290 e 1335. Porém, Apocalipse 17, eu vou me permitir, por enquanto, ficar calado, porque eu confesso que eu ainda não tenho luz adicional sobre esse tema. Tem alguma coisa aí que a gente está estudando, mas eu prefiro não arriscar por enquanto, para não gerar, quem sabe, até um problema maior do que a solução que a gente busca apresentar, tá bem? Entendo, irmão Alexandre, que isso é a minha opinião agora, que Deus está com a mão dele sobre Apocalipse 17 ainda. Não creio que haja luz clara sobre isso, embora alguns rumores aí já apareçam, ok? Muito obrigado, irmão Rogério Buzzi. Se inscrevam no canal A Verdade sobre o Fim. O link já está aqui na descrição. Um abraço, que Deus abençoe toda a audiência e também a vida, a família do irmão Rogério no seu ministério, que você também pode conhecer mais a fundo, particularidade com eles, mandar o comentário para o link que já está na descrição, A Verdade sobre o Fim. Um grande abraço, meu irmão Rogério, que Deus te abençoe. Amém. Obrigado novamente, que Deus abençoe a todos que nos ouviram, que estiveram conosco e aqueles que ainda verão esse vídeo no futuro próximo. Amém. Tchau, tchau, pessoal, que Deus abençoe a vida de cada um, se Deus nos permitir, em breve aqui também no canal Análise Teológica. Que Deus abençoe.